Elias e os profetas de Baal. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais emocionantes e poderosas da Bíblia. Hoje, vamos reviver o confronto épico entre Elias e os profetas de Baal, um relato repleto de milagres, fé inabalável e a manifestação do poder de Deus. Uma história que nos inspira a confiar no Senhor mesmo nos momentos mais desafiadores e a lembrar que Ele sempre responde às orações dos que o buscam com sinceridade. Se você está pronto para se inspirar e fortalecer sua fé, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifica e transforma vidas. Vamos juntos nessa jornada espiritual, a história de Elias e os profetas de Baal. É uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, um relato que destaca a fidelidade a Deus em meio à corrupção espiritual e à idolatria. Elias, um profeta destemido e cheio de zelo pelo Senhor, surge como um raio de luz em um momento sombrio da história de Israel. O rei Acabe e sua esposa Jezabel haviam introduzido a adoração a Baal no reino, levando o povo a desviar-se do Deus verdadeiro. Este é um relato de coragem, convicção e, acima de tudo, de um Deus que responde àqueles que o buscam com corações sinceros. Elias foi chamado por Deus para confrontar Acabe e desafiar a infidelidade espiritual de Israel. O profeta apareceu diante do rei e proclamou que, por causa do pecado do povo, não haveria chuva nem orvalho por vários anos, exceto pela palavra de Elias. Esta declaração não era apenas um aviso, mas também uma prova direta contra Baal, que era considerado o deus da fertilidade e das chuvas. A seca, que logo devastou a terra, foi um lembrete poderoso de que somente o Deus de Israel tinha controle sobre a natureza. Durante os anos de seca, o solo rachou, os rios secaram e o povo sentiu a severidade do castigo. As plantações murcharam, os rebanhos enfraqueceram e a fome e a sede tornaram-se uma realidade inescapável. Para aqueles que confiavam no Senhor, a esperança continuava viva, como uma chama em meio à escuridão. Durante esse período de seca, Elias foi instruído por Deus a se esconder junto ao riacho de Querite, onde foi sustentado milagrosamente por corvos que traziam pão e carne. Este milagre mostra o cuidado pessoal de Deus por aqueles que confiam nele, mesmo em tempos de extrema dificuldade. Os corvos, animais geralmente vistos como impuros, tornaram-se instrumentos da providência divina, mostrando que Deus pode usar qualquer meio para cumprir seus propósitos. Quando o riacho secou, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta, uma mulher humilde e em situação de extrema pobreza. Apesar de ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, a viúva, em obediência ao pedido de Elias, preparou-lhe um pão. Como resultado, Deus multiplicou os recursos dela, garantindo sustento para todos durante a seca. Essa cena ilustra como a obediência a Deus pode abrir portas para milagres extraordinários, mesmo nas situações mais impossíveis. O ato de compartilhar o pouco que tinha é uma lição poderosa sobre confiança e generosidade. Cada vez que a viúva olhava para a jarra de azeite e para o pote de farinha, encontrava um lembrete tangível da provisão divina. A generosidade da viúva também é um lembrete de que, mesmo em tempos de escassez, a fé no Deus verdadeiro supera qualquer dificuldade. Mais tarde, quando o filho da viúva caiu gravemente doente e morreu, Elias clamou ao Senhor, e Deus trouxe o menino de volta à vida. Este milagre adicional reforçou a confiança da viúva em Deus, consolidando sua fé no poder e na bondade do Senhor. Depois de 3 anos de seca, Deus ordenou que Elias retornasse a Acabe para anunciar o fim da seca e confrontar os profetas de Baal. Elias desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá para uma demonstração pública no Monte Carmelo. A proposta era simples. Ambos os lados sacrificariam um novilho e invocariam seus deuses. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Este desafio não era apenas uma competição, mas uma chamada para o povo decidir a quem serviriam: ao Deus vivo ou aos ídolos impotentes. Imagine a tensão crescente enquanto o povo aguardava os resultados desse desafio extraordinário. Era uma batalha espiritual e um momento decisivo para a fé de Israel. Os profetas de Baal foram os primeiros a tentar. Desde a manhã até o meio-dia, clamaram a Baal, dançaram ao redor do altar e se cortaram na tentativa de atrair a atenção de seu Deus. Elias, por sua vez, zombava deles, sugerindo que Baal poderia estar dormindo, ocupado ou viajando.
Apesar de seus esforços frenéticos, nenhum fogo desceu do céu. Este momento serve como uma poderosa ilustração da futilidade de confiar em deuses falsos ou em coisas que não podem oferecer verdadeira ajuda ou salvação. Imagine a cena: um povo perplexo, testemunhando a inutilidade das práticas idólatras e a esperança crescente de que o Deus de Elias se manifestaria. O silêncio de Baal contrastava profundamente com a expectativa febril daqueles que haviam depositado sua confiança nele. Quando chegou a vez de Elias, ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, utilizando 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, simbolizando a unidade do povo sob Deus. Em seguida, preparou o sacrifício e ordenou que fossem derramados grandes quantidades de água sobre o altar, a fim de tornar evidente que nenhum truque humano poderia causar o fogo. Elias, então, orou ao Senhor com simplicidade e confiança, pedindo que Deus mostrasse ao povo que ele era o único e verdadeiro Deus. Imediatamente, fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até mesmo a água na valeta ao redor do altar. O poder do Senhor foi demonstrado de maneira tão clara e incontestável que o povo não teve outra escolha senão reconhecer: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O povo, ao testemunhar esse milagre impressionante, prostrou-se e clamou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias aproveitou o momento para eliminar os profetas de Baal, purificando a terra de sua influência corruptora. Este evento marcou o triunfo do verdadeiro Deus sobre a idolatria e demonstrou que ele é um Deus vivo que responde aos que o invocam em verdade. A eliminação dos profetas de Baal também simbolizou o fim de uma era de engano e o início de uma restauração espiritual para Israel. Logo depois, Elias anunciou a Acabe que a chuva estava a caminho. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo, curvou-se em oração e enviou o seu servo para observar o horizonte. Depois de 7 vezes, o servo relatou a aparição de uma pequena nuvem e, em pouco tempo, uma chuva abundante caiu sobre a terra, encerrando o período de seca. O simbolismo da pequena nuvem crescendo para trazer chuva abundante reflete como a esperança e a fé podem se transformar em grandes bênçãos. A terra, antes seca e rachada, agora recebia as gotas que renovariam a vida, simbolizando o renascimento espiritual de Israel. Este momento também ressalta que Deus responde à oração persistente e à fé inabalável, mesmo quando os sinais iniciais parecem pequenos ou insignificantes. A história de Elias é uma poderosa mensagem de que Deus é soberano, fiel e capaz de realizar o impossível. Assim como Elias permaneceu firme em sua fé, mesmo quando estava em minoria, somos chamados a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. A história nos desafia a abandonar quaisquer Baal modernos em nossas vidas, sejam eles riquezas, status ou outros falsos apoios, e a nos voltar completamente para o Deus verdadeiro, que nunca falha em demonstrar seu amor e poder para aqueles que o buscam de todo o coração. A lição de Elias continua ecoando, convidando-nos a viver com fé ousada e confiança inabalável no Senhor. Em cada desafio, podemos lembrar que o mesmo Deus que respondeu a Elias com fogo, também está disposto a responder nossas orações. Elias, no entanto, não parou por aí. Após o grande triunfo no Monte Carmelo, ele enfrentou novos desafios, revelando que a caminhada de fé nem sempre é isenta de dificuldades, mas que Deus continua presente em cada passo do caminho. Quando Jezabel soube da morte dos profetas de Baal, ela enviou uma mensagem a Elias, ameaçando sua vida. Temendo por sua segurança, Elias fugiu para o deserto, sentindo-se sobrecarregado e desanimado. Ele chegou ao ponto de pedir ao Senhor que tirasse sua vida, dizendo: "Já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Esse momento de profunda vulnerabilidade mostra que até mesmo os servos mais fiéis de Deus podem enfrentar períodos de cansaço e dúvida. Mas, como sempre, Deus não abandonou Elias. Enquanto ele dormia debaixo de uma árvore, e um anjo do Senhor apareceu e o alimentou, dizendo: "Levanta-te e came, porque a jornada é muito longa para ti." Com a força proporcionada por essa refeição, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Ali, ele buscou refúgio em uma caverna, onde Deus falou com ele de maneira inesperada. Primeiro, houve um vento forte que despedaçava as montanhas, mas Deus não estava no vento. Depois, veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Em seguida, houve um fogo,
Mas Deus não estava no fogo. Finalmente, houve um sussurro tranquilo e suave, e foi ali que Elias encontrou a presença do Senhor. Essa experiência no Monte Horebe é um lembrete poderoso de que Deus nem sempre se manifesta de maneiras grandiosas ou espetaculares. Muitas vezes, Ele fala conosco em momentos de quietude, convidando-nos a ouvir sua voz com atenção e humildade. Para Elias, esse encontro renovou sua força e propósito, mostrando que Deus ainda tinha planos para sua vida. Deus então deu a Elias instruções claras: retornar pelo caminho de onde veio e ungir novos líderes que seriam instrumentos do Senhor para trazer justiça e restauração a Israel. Além disso, Deus assegurou a Elias que ele não estava sozinho. Havia 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal nem beijado a ele. Essa revelação trouxe conforto e renovou o senso de missão de Elias, lembrando-o de que sua obra fazia parte de um plano maior. A história de Elias nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está presente para nos sustentar e nos guiar. Ele nos chama para continuar nossa jornada, confiando que sua força é suficiente para nos capacitar. Que possamos aprender com o exemplo de Elias e permanecer firmes em nossa fé, sabendo que o mesmo Deus que respondeu com fogo no Monte Carmelo também nos fala no sussurro tranquilo e nos guia com amor e fidelidade. Que história maravilhosa e cheia de ensinamentos para a nossa vida. A jornada de Elias nos mostra como Deus é soberano, fiel e sempre disposto a responder àqueles que o buscam de coração sincero. Do confronto no Monte Carmelo até o encontro no sussurro suave no Monte Horebe, aprendemos que Deus não apenas manifesta seu poder de forma grandiosa, mas também se revela em momentos de silêncio e intimidade. Essa história nos desafia a confiar em Deus mesmo, quando tudo parece perdido, e a sermos firmes na fé, sabendo que Ele sempre tem um plano perfeito para nós. Se essa mensagem falou ao seu coração e te inspirou, mostre seu apoio deixando o seu like. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será notificado sempre que um novo conteúdo cheio de fé e esperança for publicado. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e que também precisa ser tocado por essa mensagem poderosa. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.